Olá, meu querido, minha querida, tudo bem com você? Espero que sim. Aqui quem fala é o professor André Holanda e você está no canal do YouTube Pregando Biblicamente. Este canal é dedicado à homilética, ou seja, à arte da pregação. A tarefa de transmitir, de comunicar a palavra de Deus perante um auditório, o que é um privilégio, mas é também uma enorme responsabilidade. Muito da vida da igreja gira em torno da pregação. O culto, por exemplo, dependendo, é claro, da denominação a qual a gente esteja se referindo, a pregação tem um lugar de destaque, a gente poderia até dizer que é o elemento central dentro de um culto. E o pregador, ele pode se sair bem ou ele pode se sair muito mal, estragando, inclusive, a dinâmica do culto. A questão que eu quero abordar com vocês hoje, neste breve vídeo, é a que está aí diante de você. Quanto tempo deve durar um sermão? Ou seja, o problema da extensão do sermão, qual é a preferência do auditório, qual é a média em geral que dura um sermão, uma pregação, e aí a gente vai ver isso no vídeo de hoje, tá? Eu espero, gente, gravar outros vídeos sobre esse assunto, porque este é um assunto que me interessa bastante. Eu acho que deveria interessar você também, que já prega ou se sente chamado a pregar, né? E a gente precisa levar isso em conta, porque nós estamos, durante o tempo da pregação, nós estamos recebendo um presente valiosíssimo, que é o tempo das pessoas. E aí você saber lidar com isso é a chave do sucesso como pregador ou como pregadora, tá bom? Então a gente vai pensar nisso no vídeo de hoje e eu espero contribuir de alguma maneira para a reflexão em torno deste assunto. Primeiro eu quero começar, minha gente, com um depoimento que eu vi num site de debates, o Quora, e uma missionária que é missionária na Ásia, ela deu o seguinte depoimento, e eu achei bem interessante, e ele é realmente bastante adequado, ele está em consonância com o que nós temos hoje, que em termos de diminuição da atenção do público nas igrejas, né? Atenção do público em relação a não apenas a pregação, mas as coisas em geral. Veja aí. Ela diz assim: acredito que a internet, as redes sociais e a cultura da multitarefa reduziram significativamente a capacidade de atenção das pessoas. Bem, gente, isso aí é indiscutível. A internet, especialmente o advento das mídias sociais, Facebook, Instagram, TikTok e outras aí, YouTube também, não é? Fazem com que a atenção das pessoas ela tenda a diminuir. E aí o YouTube eu não digo tanto, mas principalmente Facebook e Instagram são caracterizados pela passagem rápida do feed. Então a gente vai ali durante um bom tempo passando, né, as informações, as imagens, os áudios, etc., os vídeos também, e a gente sempre está em busca da nova informação, do novo vídeo, da nova imagem. Isso é frequente já no Facebook e ainda mais no Instagram. E isso, de fato, tem um componente tem um efeito psicológico na diminuição da retenção por parte de quem usa as redes sociais, e é o público com o qual nós temos que lidar durante a pregação. Portanto, ela continua dizendo que percebe isso em si mesma quando, por exemplo, precisa assistir um filme, né? E isso se torna um desafio pelo tempo que exige. Gente, existem estudos nesse sentido, né? Que até mesmo filmes, a capacidade de se focar em um filme de 1h30, 2 horas, alguma coisa assim, diminuiu consideravelmente. Uma outra informação que ela dá, e creio que também você concordaria, é quando ela diz assim: fico trocando de canal, me distraio durante os comerciais ou até acabo pegando no sono. Então, dificilmente a gente vai permanecer no mesmo canal, na Smart TV, etc., canal de TV a cabo, etc. Vamos demorar ali e ficarmos estáticos
é tendência nossa mudar de canal. E aí, a continuação é a seguinte: quando me deparo com reuniões, com cultos, né, mais longas, confesso que começo a ficar inquieta. Meus filhos já visitaram outras igrejas com amigos ou colegas e sempre comentam a mesma coisa ao voltar. Foram 3 horas de culto, então muitas pessoas também preferem uma abordagem mais objetiva, já que o dia a dia tem se tornado cada vez mais corrido. Então vivemos em uma época de imediatismo, onde tudo precisa ser rápido, até mesmo a alimentação, com serviços de drive-thru, né? E o fast food. Né? Então, essa é uma característica, ou essas características que estão aí alistadas por ela, são verdadeiras, gente. A gente pode não gostar, né, do que a gente está vendo, e aí no final ela diz assim: ainda lembro bem dos tempos em que passávamos horas na igreja e aproveitávamos cada momento intensamente. Veja, esse tempo aí, ele pertence a um tipo de dinâmica de vida que não é a contemporânea. Então todos nós achávamos que a tecnologia iria nos permitir uma folga de tempo e a gente teria mais tranquilidade. E a gente percebe que é o contrário, né? Hoje você tem pessoas consultórios de psiquiatras, psicanalistas, etc., estão lotados de pessoas que estão lidando com a incapacidade, né, de administrarem o uso de redes sociais, etc. Então, minha gente, de fato, em vez da gente achar ruim porque isso está acontecendo, a gente precisa então saber que esta é a tendência do momento, e eu creio que vai demorar um bom tempo ainda mais. Temos agora o advento das inteligências artificiais, então com toda uma questão ética que está envolvida, mas nós, em vez de tentarmos ir contra isso, a gente precisa entender que essa é a realidade e nós temos que lidar com essa realidade, e cabe ao orador, ao palestrante, ao pregador, utilizar da melhor forma possível o tempo que ele é franqueado pelo auditório. Eu peguei aqui uma informação acerca dos católicos, né? Porque a pregação dentro da missa, chamada de homilia, recentemente teve uma indicação do Papa Francisco com relação ao tempo de duração. Então aí em 2024, no ano passado, né, numa catequese, o Papa Francisco enfatizou para os sacerdotes, para os padres, que eles deveriam encurtar as homilias, encurtar o tempo da pregação dentro da missa, e ele sugeriu, não é melhor dizendo, que as homilias durassem cerca de 8 minutos no máximo, porque depois disso a atenção se perde. Então essa é uma diretriz para os padres no mundo todo, e você tem, é claro que um ou outro padre, não é, que tem um perfil de uma pregação mais próxima, vamos dizer assim, do que seria uma pregação numa igreja evangélica, no tempo de duração do sermão, até estilo de pregação, né? Mas a média, a gente vai ver daqui a pouco, sugerida a média que a gente vai ver, ela ultrapassa os 8 minutos, é claro, mas a diretriz do Papa Francisco é que os padres, os sacerdotes, entendam, não é, que falar, pregar, etc., deve levar em conta diretamente a atenção reduzida das pessoas. Veja esse outro trecho da fala do Papa Francisco. Para isso, a homilia deve ser curta. Uma imagem, um pensamento e um sentimento. A homilia não deve durar mais de 8 minutos, porque depois desse tempo a atenção se perde e as pessoas dormem, e têm razão. Uma homilia deve ser assim. Digo isso aos sacerdotes que falam muito e não se entende do que estão falando. Uma homilia curta, um pensamento, um sentimento e uma ação, como fazer? Não mais que 8 minutos, porque a homilia deve ajudar a transferir a palavra de Deus, né, do livro para a vida. Então aí é claro que para o público evangélico 8 minutos seria um tempo extremamente breve, né? Mas há uma questão importante que o Papa Francisco identifica aí nessa sua instrução, de que, de fato,
há um time, há um tempo, há um limite de atenção das pessoas. O limite de retenção é bem curto, né, gente? No mesmo dia você poderia, se você pregou de manhã, você poderia perguntar à membresia da igreja qual foi o tema da pregação. Então uma parte vai se lembrar. No outro dia, na segunda-feira, gente, poucos vão se lembrar, viu? Então alguns dizem que a nossa capacidade de retenção na memória acerca de coisas que ouvimos de forma recente chega a ser entre 15% a 20%, e outros acham que até menos. Portanto, de fato, na fala do Papa Francisco, há uma verdade aí importante que a gente, como pregador evangélico, a gente deve levar em conta. É que, de fato, nós podemos estar diante de um auditório que até pode estar olhando para nós, mas que mentalmente estão desligados daquilo que a gente está falando. A gente pode estar ali achando, né, que a atenção é plena das pessoas e elas, a partir do momento em que consideram aquela pregação como sendo algo que já deveria ter encerrado, a mente delas, portanto, vai devagar, né, vai percorrer aí outros tipos de pensamento, né, e aí o pregador continuará pregando e, entretanto, haverá sinais de que o tempo que está sendo gasto ali excede a capacidade de atenção das pessoas. Sem falar nos sinais que a gente vê, pessoas olhando para o relógio, pessoas bocejando, pessoas olhando para o lado, para os lados, né? E coisas sempre, pessoas olhando para a Bíblia, folheando a Bíblia. Então são sinais que às vezes a gente, como pregador, a gente está tão empolgado na pregação e a gente não leva em conta esses sinais claros, visuais, perceptíveis do corpo falando que já seria a hora de encerrar. Tá bom? Então isso aí é algo que a gente geralmente se esquece. Olha, eu vou aqui mostrar para vocês uma pesquisa que foi feita em 2020, tá, gente? Então, em 2020, o Pew Research Center, que é um centro americano de pesquisas, né, que analisa aí tendências da sociedade em várias áreas, política, mídia, comunicação, religião, etc., ele fez um levantamento a partir de 50 mil, olha a quantidade, gente, 50 mil sermões online. Então aí é o período, né, eu não me lembro do mês aí, mas é o período já do começo da pandemia. Então, do Covid, né? Então, esses 50 mil sermões de várias denominações foram analisados por esse instituto de pesquisa e se chegou mais ou menos à seguinte média em relação aos sermões. Primeira coisa, no geral, o tempo médio da duração de uma pregação nos Estados Unidos é de 40 minutos. Então, levando em conta todas as variações possíveis, né, dentro das denominações, tá? As igrejas evangélicas em geral, e aí você pegaria todas as igrejas, vamos dizer assim, não tão conservadoras, a média de pregação é de 40 minutos. Então essa é a média predominante nas igrejas americanas, era, né, em 2020, e não houve uma grande mudança com relação a isso. Então 40 minutos é o tempo médio de uma pregação, seja boa, seja ruim, a média é essa. As igrejas protestantes históricas, aí luterana, metodista, presbiteriana, igreja reformada, a gente poderia incluir também batistas aí, mas os batistas eu creio que talvez tenham um tempo de sermão um pouco maior, mas a média aí seria um sermão de 25, com duração de 25 minutos. As igrejas católicas nos Estados Unidos, a média é então de 14 minutos. Aí o Papa pediu para que fosse reduzida para 8. Então 14 minutos é a média de um sermão, de uma homilia numa missa. E as igrejas afro-americanas, né, as igrejas de negros americanos, igrejas fortes, onde há uma liturgia muito recheada de música, de louvor, né, etc., a média do sermão é a maior, 54 minutos. Tá, gente? Então é um tempo, quase uma hora, né? Agora, isso não é uma regra assim imutável. Você pode ter mudanças. Talvez a gente poderia dizer que a média
não é, de pregações em igrejas evangélicas do Brasil chegue aí mesmo a 40 minutos. Eu diria até, gente, entre 40 a 50 minutos. Tá certo? Agora, há também uma cultura em algumas denominações do chamado sermonete. Então, o sermonete seria aquele sermãozinho de 10, 12 minutos, 13 minutos. Mas, em geral, é esperado, né, que o pregador fale mais do que esse tempo, tá? Bem, quais seriam os fatores, portanto, minha gente, que influenciam a duração dos sermões? Existem variáveis, então dependendo de um desses fatores, o sermão pode ser maior ou menor. Por quê? Porque algumas igrejas têm uma cultura de valorização da pregação mais longa, e aí se você prega 20 minutos, os irmãos acham ali que você não se preparou adequadamente. Então, a pregação aí é esperado que você pregue entre 40 a 50 minutos, talvez até 1 hora, né? Dependendo do lugar, claro. Em outras igrejas onde há uma liturgia mais recheada de música, de momentos de oração, etc., né? Uma liturgia mais formal, vamos dizer assim, é esperado que a pregação seja menor. Então nós temos basicamente 3 fatores que determinam o tempo de duração dos sermões. O perfil da denominação e a tradição daquela denominação, o estilo de pregação, então a pregação expositiva tende a demorar mais, uma pregação, vamos dizer assim, temática, tende a ser um pouco menor em duração, e também a cultura, claro, da congregação, ou seja, a forma como a congregação ela está sendo acostumada, né, ao longo dos anos, tá? Quais seriam, portanto, as dicas para a gente evitar pregar sermões muito longos? Eu estou levando em consideração, minha gente, que um sermão longo é aquele que excede 40 minutos, pela média do que a gente viu, né? Eu espero gravar um outro vídeo desenvolvendo um pouco isso. Então, um sermão longo é aquele que, na minha concepção, ultrapasse 40 minutos. Agora, se você me perguntasse qual é o ideal que eu acho, qual seria para mim o ideal, eu creio que o ideal seria um sermão de 30 minutos. E aí, em outro vídeo, eu vou apresentar as razões pelas quais eu acho. Porque não é um sermão, não é um tempo curto a ponto de não haver um trabalho no texto, mas também não é um tempo longo que acabe não levando em consideração a limitação de retenção da atenção do auditório. Então, um sermão entre 30 a 40 minutos, de preferência 30 minutos, 35 aí no máximo, eu creio que é o ideal. Não é superficial, não é curto demais, também não se torna cansativo. Isso não quer dizer que eu pregue sermões de 30 minutos. Como eu sou professor há 26 anos, e geralmente uma aula tem uma duração de 50 minutos, eu ensino em curso superior desde 98, é difícil conseguir me adaptar a falar menos. Então, há uma tendência, geralmente, de quem trabalha com aulas e lida com essa área, nós temos uma tendência a sermos prolixos. Ou, por exemplo, se a gente trabalha com direito, ou se a gente trabalha com, sei lá, uma área que você lide com a fala, a tendência do professor, do advogado, etc., é falar mais a fim de tentar expor melhor o conteúdo. Então, no meu caso, eu tenho realmente uma tendência à prolixidade, mas eu tenho trabalhado no sentido de melhorar o tempo da minha pregação para que ele não fique para além dos 40 minutos. Então, entre 30 e 40 minutos. As dicas para evitar sermões longos, gente, eu coloquei 4 dicas aí, tá bom? Primeira, né? Foque em um único tema principal. Ou seja, escolha uma ideia central e desenvolva essa ideia sem se desviar dela para muitos tópicos. Então esse é um problema que faz com que o sermão acabe se tornando longo demais. É que
ele começa com um tema, mas ele não fica naquele tema. Então ele começa com um assunto proposto, mas ele vai migrando ao longo da fala, e até porque a mente vai sendo impulsionada pela própria criatividade do momento, a pessoa acaba então acaba incluindo no sermão conteúdos que não estavam originalmente previstos. Então você pode estar pregando sobre o novo nascimento e você daqui a pouco está incluindo coisas do Apocalipse, porque ali tem Jesus fala que a pessoa que não nascer de novo não pode ver nem entrar no reino de Deus ou no reino dos céus, e aí você já é levado a pensar, né, no que seria o reino dos céus, etc. De repente aquilo ali não estava previsto no sermão originalmente, mas aí você entende que é importante não deixar de tocar naquele assunto. Então isso acontece com frequência quando o sermão é longo. O sermão longo ele acaba acaba tratando de questões que não estavam inicialmente previstas. Então a primeira dica seria manter-se focado no único tema principal. Segunda dica, termos uma estrutura clara e objetiva, ou seja, que siga um formato: introdução, desenvolvimento, aplicação e conclusão. Uma estrutura clara e previamente organizada, ordenada, faz com que a pessoa também evite a divagação, evite a prolixidade, porque você tem diante de você começo, meio e fim, conforme você planejou enquanto preparava o sermão. Portanto, esse elemento, gente, ter uma estrutura clara e objetiva, o que a gente chamaria de esboço da mensagem, e que eu trabalho de forma bem detalhada no curso Pregação Excelente. A estrutura ajuda justamente para que a gente não se perca no extemporâneo, ou seja, a gente comece a falar de acordo com o que vem à mente, sem ter sentado mesmo para dizer, olha, eu vou começar assim, eu vou desenvolver o conteúdo assim, e eu vou aplicá-lo e concluir desta forma X ou Y. Portanto, ter uma estrutura clara, manter-se fiel ao esboço proposto é elemento fundamental para a gente evitar a prolixidade, né, a duração demasiada do sermão. As outras duas dicas são as seguintes, né? A gente deveria sempre cortar repetições desnecessárias. Então a ideia de que a repetição é a mãe do aprendizado, isso é uma certa verdade, né? Contém uma verdade nisso. Então você repetidamente tocar no assunto e fazê-lo através de um vocabulário diferente, usando outros tipos de construção da frase, etc., de fato isso reforça o aprendizado. Mas um sermão longo, ele tem como característica, veja se você não concorda com isso, de repetir ao longo da fala algo que já foi visto anteriormente. Então devemos evitar explicar o mesmo ponto várias vezes. E aí a gente acha que se reforçar aquele conteúdo, as pessoas levarão então aquela mensagem para casa, e na verdade o que a gente pode fazer é tornar o sermão maçante, né, tornar o sermão entediante e fazer com que o ouvinte, ele de fato se sinta extremamente exausto com aquilo que está sendo falado, tá? E a última dica, a quarta dica é o seguinte, é algo que geralmente os pregadores não fazem, porque a gente depende muito da confiança, da inspiração do Espírito Santo, não é? E que o ambiente, né, aquele momento ali do sermão, ele tem um contexto que é único. Então, geralmente, a gente não presta atenção a um tipo, eu coloquei entre aspas, é um tipo de necessidade de ensaiar o sermão. Veja, não significa que você vai estar diante de um espelho pregando. Muita gente na história da pregação fazia assim. Ensaiava o sermão, e muita gente hoje ainda prega o sermão no púlpito da igreja com a igreja vazia. Eu tenho muitos livros na área de homilética e eu já vi autores comentando isso e recomendando que o sermão seja ensaiado. Eu não sei se eu sou muito fã do ensaio do sermão,
mas que a gente passe o sermão de alguma forma antes de pregar, que a gente faça uma leitura, né, da estrutura, com as frases, né, com o conteúdo que a gente se propõe, que a gente de alguma maneira se familiarize com o que a gente vai falar antes de falar, ajustando a nossa fala ao tempo disponível, ou ao tempo ideal, entre 30 e 40 minutos, não mais do que isso. Então, essa ideia de você fazer uma revisão do conteúdo proposto, isso é importante para você ver se você terá realmente condições de concluir o seu sermão no prazo que a gente está dizendo que seria mais ou menos o ideal, entre 30 e 40 minutos, tá bom? Então são essas dicas, repassando aqui. Foque em um único tema principal, use uma estrutura clara e objetiva, corte repetições desnecessárias e aplicações infinitas, né, gente? Muitas vezes a gente faz isso. E defina um tempo limite e faça um tipo de ensaio antes do sermão ser pregado. Então eu estou fazendo esses vídeos e eu espero que abençoe sua vida, seu ministério, se for o caso, mas eu também tenho aqui na descrição do vídeo, aqui no canal do YouTube, uma apresentação do meu curso de pregação, curso online Pregação Excelente. É um curso com mais de 6 horas de duração, e você tem todo em videoaulas, e você tem ali um passo a passo com a metodologia que eu adaptei. Então algo original meu, mas também há muita coisa que eu colhi, que eu usei dos métodos de pregação existentes, e eu faço referência a cada um deles, né, dando a devida identificação. Mas ali eu tenho uma metodologia que eu creio que vai ajudar você, como tem me ajudado, a tornar a tarefa da pregação uma tarefa agradável, a da elaboração do sermão e pregação, uma tarefa agradável que, de alguma maneira, acaba, de fato, mantendo uma fidelidade ao texto bíblico, tornando o sermão relevante e o sermão que edifica o auditório, tá? Então, este curso ainda tem 5 bônus, e você clicando no link que estará na descrição aqui deste vídeo, você vai ver cada um dos bônus. Então temos todo um aparato aí que vai ajudar você a se tornar um pregador ainda melhor. Tenho uma observação a fazer, é que na data que eu estou gravando este vídeo, hoje é dia 28/3, até o dia 31/3 nós estamos com uma promoção que encerrará no dia 31/3, de R$ 47,00 por apenas R$ 29,90. Então, após essa data, já ao começo de abril, essa promoção se encerrará, e até lá você tem a oportunidade de adquirir este curso, se você achar, claro que adequado, tá bom? Se você estiver vendo esse vídeo pelo Facebook, aí na postagem terá algum link para você clicar para adquirir o curso. Se você estiver vendo pelo Instagram, você pode ir na bio do meu perfil e ali você vai encontrar o link do curso nessa promoção. Aproveite a promoção até o dia 31. Gente, tudo de bom para vocês, que Deus abençoe. Espero ter ajudado você a pensar um pouco sobre a duração do sermão e, se Deus quiser, ainda vamos tratar desse assunto e mostrar por que um sermão entre 30 e 40 minutos é sempre o preferível. E eu até diria um sermão de 30 minutos seria o ideal. Tá bom, gente? Um grande abraço e até a próxima.